Oi, gente, eu sou Tati Guimarães. Aqui é o Papo de Editor, mais uma vez, um novo episódio e que está muito especial. Você está acostumado a ver aqui as histórias do pessoal da TV, né, dos bastidores de TV e do cinema, mas a gente vai falar também de social media, a gente vai falar de rádio, a gente vai falar de publicidade. Então aguarda que tem muita novidade. Hoje o Papo de Editor está no Spotify e no YouTube. E você quiser ver os episódios, se você quiser ver, né? Estão todo lá. Acessa o canal, vai lá, coloca o sininho para quando tiver episódio novo, você já ficar atento. Vai nas nossas redes sociais também. E falando em rede social, a gente está com duas, eu chamo de story maker, né? Porque elas são assim muito boas, uma referência incrível. E eu estou aqui com você, eu estou aqui aprendendo. Andréia e Marina, eu quero que vocês se apresentem, tá? Quem é a Andréia pela Andréia? Olá, pessoal! Que honra estar aqui com esses dois grandes nomes do audiovisual. Meu nome é Andréia, né, como você falou, e eu trabalho com mídias sociais há 4 anos. Eu comecei trabalhando com agências, mas eu já tinha uma certa noção de gestão de mídias sociais, porque eu comecei no Instagram para vender os meus próprios produtos. E aí um primo meu foi lá e disse, olha, eu acho que você dá certo para ser social media. Você poderia tentar. E aí foi ele que me indicou para essa agência, e eu fui lá, conversei com os donos, e aí acabei sendo contratada. E passou um tempo, eu tive que sair para começar a fazer o meu curso, não tinha como ficar trabalhando lá Qual presencialmente. teu curso? É psicologia. Eu curso psicologia. Tá em qual período? Tô no 7º período já. E aí, depois que eu saí, eu comecei a trabalhar com gestão de mídias sociais de forma autônoma. Eu tinha, gente, um iPhone 7. Então, não era muita tecnologia, não dava para fazer muita coisa. Eu era mais o que chamam de fazedora de post, que era você só usar o Canva para fazer postagem. Tu usava o Canva, né? No Isso, iPhone 7. exatamente. Eu uso até hoje o Canva para muita coisa. E aí, eu fazia essa gestão, enfim, usando esse celular. Me diz qual o ano? Foi 2021. 2021 foi quando eu comecei, e aí essa parte que eu comecei de maneira autônoma foi em 2022. E aí eu não fazia muita edição de vídeo, mas já fazia. Só que como eu não tinha um celular com uma câmera muito boa, né, eu focava mais nessa parte de produção de imagem. Em seguida, né, eu fui ganhando a confiança dos clientes, fui aí começando com mais empresas e fui conseguindo ter mais apetrechos. Fui tendo mais técnica, fui aperfeiçoando meus equipamentos, consegui comprar outro celular, consegui comprar microfone, consegui comprar luz. Você fez curso? Eu fiz cursos online. E fui através da experiência também. Eu fui gravando, meus clientes sempre me apoiaram muito, entendiam que eu estava começando, né? Que eu comecei ali de baixo. E eles entendiam como é que era esse processo. Eu comecei, inclusive, com uma cliente que ela era publicitária, né? Aí eu, nossa, que responsabilidade, né? Eu tô começando na área e já vou atender uma pessoa que é publicitária e é designer. Então, é uma responsabilidade grande demais. Só que aí ela compreendeu, né, que eu estava começando e eu aprendi muitíssimo com ela, muitíssimo. E ela foi me indicando para outras pessoas. E, assim, eu fui me fazendo no mercado, certo? E aí, agora, eu uso um celular muito maravilhoso, que dá para eu editar meus vídeos da forma que eu quero, né? Dá para eu usar o CapCut com mais facilidade, com mais agilidade. Mas antes de eu ter, como é que eu fazia para editar meus vídeos? Eu pegava o celular aqui de uma cliente, aí filmava pelo dela, porque tinha o modo cinema, que desfoca o fundo, e ela me mandava por AirDrop para eu conseguir editar. Era dessa forma. Então eu tinha muita sorte ali de manter uma boa relação, sabe, com essas pessoas. De amizade. Isso, exatamente. Eu tinha muita essa sorte de ter bons clientes, de ter boas relações com eles, para que agilizasse ali meu trabalho, né? Até porque eles sabiam que se eles contribuíssem, eu ia conseguir entregar bons resultados, né? E foi assim que eu cheguei onde eu tô hoje.
né? Eu me mantenho na gestão de mídias sociais, mas como eu consegui ir aperfeiçoando os meus equipamentos, né? Fui adquirindo mais, agora eu trabalho também como videomaker em eventos. Então, a pessoa, eu tenho um aniversário, vou fazer um aniversário ali de 1 ano do meu filho. A pessoa me chama, eu vou lá, pego imagens, aí faço um vídeo para a pessoa postar no Instagram e faço todo um roteiro, assim, afetivo, sabe? Eu tento pegar o melhor daquele momento para entregar para as pessoas. Muito interessante. E agora, minha amiga Marina, uma pessoa que eu admiro muito, eu quero que você fale. Quem é a Marina? Boa tarde vocês que estão nos assistindo, a vocês queridas. É um prazer estar aqui com vocês, aprendendo, ouvindo essa história inspiradora, que é inspirador para todo mundo, né? Que às vezes está em casa e imagina, nossa, mas eu não consigo fazer isso, não posso fazer aquilo. E eu acredito também que esse é o objetivo, né? Do Papo de Editor. Certeza, mostrar para vocês que é possível, né? Basta você investir tempo, basta você ter aquele compromisso que dá certo. Então, eu sou a Marina Loyola, eu comecei aqui na TV Meio, nós estamos aqui no estúdio da TV Meio. Na verdade, a minha história com a mídia social veio antes de TV Meio, porque eu trabalhava com vendas, eu já cuidava ali daquela parte do marketing da loja. Eu vendia, mas eu também fazia o vídeo para rede social. Eu fazia filmava... o vídeo com o quê? Eu tinha um celular muito simples, gente. Não era nem o iPhone, né? Era o Samsung, porque, na verdade, eu não tinha o objetivo, né? Não tinha aquela coisa, mas eu tentava fazer com o que eu tinha ali em mãos. E logo me veio o convite, né, para entrar na TV Meio, no sentido de ser estagiária, quando eu comecei o curso setor? De jornalismo. Você é jornalista. E eu entrei logo, gente. Gente, ela é jornalista. Eu entrei logo assim no que eu mais amava fazer, né? No meu outro emprego, que foi nas mídias sociais, né? Eu entrei como estagiária nas mídias sociais. A minha função ali era cuidar do TikTok. Gente, e TikTok, pra quem sabe o que é TikTok, né? Sabe que TikTok é uma coisa ali que você tem realmente que estudar se você quiser dar certo nele. Porque é uma rede social que ela é diferente das outras redes sociais, né? Então, eu mergulhei ali no TikTok, eu entrei na TV Meio para gerenciar o TikTok da TV Meio. Mas logo, claro, né, a gente vai se especializando, né, adentrando nas outras redes sociais. Dali, fiz parte da gestão de redes sociais no Instagram, no YouTube, no TikTok, inclusive. E também ali, essa é uma profissão que exige que a gente aprenda, né, fazer de tudo. Né, Tati? Não só a gente gerenciar uma rede, mas aprender a captar um take que realmente vai fazer a diferença no vídeo, aprender a editar, aprender a roteirizar. Tudo isso faz parte do curso de jornalismo e que eu pude evoluir, né, trabalhando aqui na TV Meio. A TV Meio me abriu essas portas e claro que é importante quando abrir uma porta para você entrar e evoluir dentro desse lugar. Então, esse era o meu objetivo, de entrar e evoluir dentro da TV Meio e conseguir, né, aprender com os profissionais que estão ao meu redor. Inclusive, Tati é uma referência, gente. Referência no que diz respeito a vídeo, a edição de vídeo. Tivemos algumas conversas durante esse tempo, né? E fiquei esse período nas mídias sociais da TV Meio e logo também recebi a oportunidade de trabalhar no comercial da TV Meio. Qual era o meu objetivo ali no comercial? Eram projetos especiais para as mídias sociais, né? Então, eu tinha que entender ali o comercial, entender o que o cliente quer ali dentro das mídias sociais e fazer um projeto para ele, né? Algo que ele desejasse, que a marca dele esteja ali e que nós pudéssemos, como mídia, né, abranger ali os serviços daquele cliente. E foi uma experiência maravilhosa também. Então, resumidamente, a minha trajetória é essa. E hoje, acho que nós ainda vamos falar, né? Com do nosso certeza, momento atual, a gente já fala. Pode falar. Pode, né? Pode. Então, gente... Já tô curiosa. Sabe, quando a gente entra nesse meio, a gente tem muita coisa para aprender, porque acho que você até concorda comigo, todos os dias vão surgindo coisas novas. Nossa. Não é? O algoritmo ali Sim, tenta lascar a gente. É o tempo todo. Às vezes você vai dormir, tá de um jeito. Aí quando você acorda, já tem outra coisa. Então, nós temos que
nos adaptar e nos atualizar o tempo inteiro, né? Tanto na questão de edição de vídeo, como na questão de criação, né? Porque quando a gente vai para a edição, já teve todo um processo lá atrás, né? Você já teve que imaginar a história, você já teve, né, que criar algo que seja atrativo, algo que prenda atenção. Só por que eu vou falar? Só para te falar esse detalhe. Em televisão, tudo isso é um profissional diferente. Isso mesmo. A gente tem o produtor, a gente tem o editor de texto, a gente tem a pós-produção, né? E a gente tem o editor. É tudo separadinho. Hoje, vocês, storymakers, videomakers, fazem tudo, né? Sim, é justamente isso que eu ia falar, né? Ouvindo a minha colega falar. Gente, também o mercado, ele é muito competitivo, né? Ele é muito competitivo e ele é muito exigente. Claro que o correto é que seja também separado, né? Porque às vezes um cliente contrata, ele acha que nós, vamos dizer, social media, né? Vamos fazer tudo. Escrever texto, fazer roteiro. Gente, mas acontece que isso, eu não, ao meu ver, né, particular, não é correto. Eu sempre falo para os meus clientes, olha, você quer contratar o quê? Você quer contratar um social media? Você quer contratar um videomaker? Você quer contratar um editor de vídeo? Ou você quer alguém para lhe dar estratégias, né? Do que vai dar certo, do que não pode dar certo. Chama de articulador, Isso, eu sempre falo isso para os meus clientes. E ele acha que vem um combo. Você vai fazer tudo. Vem um combo, só que e naquele precinho. Só que não, né? Exatamente. Tem uns que ainda querem o tráfego junto. Gente, quer o tráfego junto. Então é isso, essa dificuldade que a gente passa às vezes, né? Muitas pessoas acham que nós temos que fazer tudo. Só que, gente, por trás tem todo um investimento, né? Todos nós investimos em um aparelho de qualidade para, né, levar o melhor para o cliente. Eu entrei aqui com um celular, né? Que não era um celular para usar normal, né? Mas eu tive que investir no melhor celular, eu tive que investir no melhor microfone, eu tive que investir em cursos profissionalizantes. Já fiz cursos fora de marketing, com edição de vídeo. Então, a gente tem esse investimento que precisa ser valorizado, né? Então, fica até assim nossa, não, mas é porque realmente a gente tem que falar. Porque às vezes a gente dá um valor e o cliente pode até achar, nossa, que caro. Mas só que você tem que mostrar, né? Tem aquele conto do prego, né? De ser, você vai consertar um equipamento, você só precisa de um prego. Aí a pessoa lhe cobra R$1.000. Mas por que R$1.000? O prego é R$1. Sim, mas 999 é saber onde colocar o prego. Olha só, é isso aí, é disso que eu tô falando. Então, eu acho que o que tá faltando pra gente nesse momento é confiar no seu trabalho, confiar e oferecer o melhor, né? Ou você tá pagando, mas olha isso aqui, né? Olha isso aqui que eu tô fazendo. Então, o cliente automaticamente vai querer pagar, né? Pelo serviço, porque ele vê qualidade no seu serviço. E foi isso que eu me desafiei, né? Atualmente, eu pensei assim, olha, eu tô trabalhando todo tempo na TV Meio, que eu já tenho uma bagagem assim, que eu acho que eu posso colocar as minhas ideias em prática, as minhas ideias particulares, né? O que eu acho que poderia dar certo, eu posso tentar fazer lá fora e eu acho que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Certeza. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a criar nas minhas mídias sociais, algo que eu não fazia antes, né? Porque claro, às vezes não dá para conciliar, né, o tempo, essas coisas, mas tudo é a questão de sacrifício e de você confiar. Então, E disciplina. Então, gente, é tão recente. Há um mês atrás eu falei, olha, quer saber, eu vou investir aqui na minha mídia social. Há um mês atrás, eu falei, vou investir. Um mês, eu falei, eu vou investir aqui nas minhas mídias sociais. E aí, gente, eu comecei a procurar o que está em falta. No que eu posso contribuir. Um nicho, né? Qual é o nicho? No que eu posso contribuir aqui? Gente, eu fui para essa pesquisa, né, profunda. E eu percebi que no meu nicho, algo que eu sempre desejei fazer, tinha pouco. Falei, eu vou fazer aqui. E daí comecei. Criei a página Tempo e Cultura. Eu pensei, vou criar uma página que... Maravilhosa, Tempo né, Andréa? Nós duas, a né? gente está bebendo dessas coisas. Pois porque eu queria... uma história para você contar. Olha, ótima. Vai fazer uma parceria. Só dizer a cidade, aí você pesquisa e faz a história juntando dela. duas gigantes aqui, eu vou fazer olha uma só. parceria. Então, eu pensei, gente, eu preciso criar algo que traga pertencimento. Algo que as pessoas digam assim, essa página é sobre mim.
É sobre a minha do meu vida. tempo. Né? É sobre a minha história, é sobre a minha cidade, é sobre onde eu nasci. Então, é trazer essa emoção para dentro disso tudo, né? E eu lembro que eu comecei a criar essa página, assim, eu vi aqueles vídeos de Sorocaba, vocês já viram? Do prefeito de Sorocaba? Prefeito. Meu Deus, sim. E vem morar em Sorocaba, vem morar em Sorocaba, que vendo. Aí eu, gente... A Teresina é melhor que Sorocaba. Eu fiquei, né? Teresina é melhor que Sorocaba. Eu vou fazer um vídeo, vou editar um vídeo mostrando que Teresina é melhor que Sorocaba. Aí eu fiz esse vídeo, gente, mostrando os pontos positivos de Teresina e no título Teresina é melhor que Sorocaba. Pronto. Aquele vídeo viralizou. Por quê? Estrategicamente falando, a gente pegou um assunto que estava sendo muito falado. Talvez a pessoa tenha visto aquele vídeo, não só pelo assunto, mas porque... Peraí, tá falando de Sorocaba. Que né? lugar é esse que é melhor que Sorocaba? Que era o assunto mais comentado. Tá falando de Sorocaba. Então eu vou... Essa comparação aí tão escancarada, né? Então eu vou ver o que é. Gente, aquilo ali viralizou. E acontece que várias pessoas começaram a falar, nossa, realmente, eu não lembrava disso. Que bom que você tocou nisso. Então tocou ali no emotivo das pessoas, né? Naquilo que eu senti que estava adormecido. E, gente, eu comecei a ganhar 1.000 seguidores por dia. Uau! 1.000 seguidores por dia. Na tua página? Na minha página. Comecei a pegar histórias dos próprios seguidores que estavam falando e da minha vivência também, porque muitos vídeos ali... Meu pai me levava no Suco do Abraão quando eu era criança. Aquilo marcou a minha vida. Eu vi. Morava perto. O vídeo do Suco. Pois é, e ali eu levanto aquela coisa... Gente, quem já foi no Suco do Abraão? Várias pessoas... Né, que a gente que não tinha essa roda. Aquele jeito peculiar de tratar a gente, assim, bem não bruto, tinha mas todo mundo amava. Todo mundo amava. Não tinha uma roda de conversa sobre isso ainda, né? Eu não podia sentar com você, nossa, eu fui no Suco do Abraão, né? Então, eu fui gerando ali aquela roda de conversas em que todo mundo falava, nossa, eu já fui, o suco de abacate, o suco de não sei o quê. E comecei a receber mensagens dizendo assim, nossa, eu quero conhecer. Eu sou daqui e nunca fui. Nasci aqui e nunca vi. Então, gente, isso gerou algo assim que se tornou uma comunidade, né, ali dentro. E hoje você tem quantos seguidores? Importante. Eu não conheço o Suco do Seu Abraão. Eu nunca fui lá. Acredito. Vocês tá acreditam? vendo? Você nasceu em Teresina, né? Eu não nasci em Teresina. Eu sou de Castelo do Piauí. De onde você é? Lá tem uma história Inclusive, muito maravilhosa, inclusive. Pode contar, Depois tá eu vou na lhe contar pra curiosidade. você colocar lá no Tempo e Conte Cultura, aí. viu? Eu não conheço o Suco do Seu Abraão. Nunca fui lá tomar a abacatada dele, Mas né? a curiosidade do seu lugar, qual é? Diga. Você estava falando com a gente aqui. A cidade se chama Castelo do Piauí porque lá tem uma pedra em formato de castelo. E aí tem toda uma história que mexe com o imaginário da população. E aí depois, quem quiser conhecer melhor essa história, vai aguardar sair lá no Tempo e Cultura. Que eu vou Olha, Ela conversar vai me fazer o vídeo com collab. Isso, exatamente. Vem aí essa collab. Tô criando parceria no Papo de Editor? Eu e a Marina, o vídeo aí da Pedra do Castelo, tá bom? Vai mexer aí com o imaginário de muito mais gente. Vai para além de Teresina. Nossa, não vejo a hora. Que bom. Gente, e essa ideia do Tempo e Cultura, o que eu quero fazer, né? Vou até abrir para vocês, para quem tá nos assistindo aí. Você que é editor de vídeo, você que tem criatividade, você, né? Vamos nos Com juntar, certeza. vamos nos unir. É o nosso público, né? E produzir, a gente quer né? isso. Produzir esse conteúdo de qualidade, produzir isso que realmente traga a conhecimento para as pessoas, né? E que traga o sentimento de pertencimento. Nossa, aquilo ali é meu, aquilo ali eu nasci ali. Gente, eu sei que devido Essa a... Marina ainda não falou da rua tal, que tem história Tá tal. faltando né? ainda muitas ruas ainda, tá? Eu já tô indo pro Piauí, já tô, né? Inclusive, até um seguidor falou, nossa, eu tô amando que tá evoluindo, né? Você já tá indo nos lugares. Pois é, já tô indo pros lugares. Então, gente, devido a esse trabalho, eu recebi uma nova proposta. Inclusive, acho que a Tati até sabe, né? Foi minha última semana na TV Meio. Eu me despedi, assim, da TV Meio com o coração cheio de gratidão. Mas é assim, ciclos, Mas a gente eles... tá ligada. Ciclos se fecham para outros abrirem, né? Então, para você ver, né? O que a edição de vídeo, o que esse trabalho, para onde me levou, né? É um lugar que é aberto. Que você imaginava antes? Na verdade, eu tinha assim, um desejo de que aquele conteúdo chegasse
com objetivo, né? Que é de valorizar a nossa cultura, valorizar a nossa história. Não imaginava que ia chegar a tudo, né? Que eu estou vivendo agora. Que, por exemplo, já tive várias propostas, recebi várias propostas nesse sentido. Então, esse é mais um sinal para você, editor, para você que trabalha com mídias sociais, de que esse assunto é um assunto que agrega valor não só para quem está vendo, mas para você também, no seu profissional. Pessoas querem investir em pessoas que levam algo que tenha valor, né? Inclusive, no TikTok, eu tenho a página Tempo e Cultura no TikTok, já monetizei, tem algumas regrinhas para monetizar no TikTok. Inclusive, todos os vídeos que eu faço é dentro das regras do TikTok. Tem isso também, né? De detalhe. Porque o TikTok ele é bem mais rígido quanto ao seu roteiro. Ele tem que estar dentro das diretrizes. Quanto criador de conteúdo, né? Quanto a criador de conteúdo. Se você quer monetizar no TikTok, você tem que seguir essas regras à risca, né? Que é tá dentro das diretrizes dele. Ter vídeos no mínimo de 1 minuto de duração. E ser vídeos de qualidade, né? Lá para monetizar é uma coisa mais estreita. E aí eu faço os vídeos todos dentro dessa regra do TikTok. E daí do TikTok é que eu mando para as outras redes, né? No caso. Que se enquadra nas outras também. Que se enquadra automaticamente nas outras redes. E aí eu comecei a monetizar no TikTok. Para monetizar lá tem que ter 100 mil visualizações dentro de um prazo de 30 dias. E você tem também que ter 10 mil seguidores no mínimo, né? Tem que chegar a 10 mil seguidores com 100 mil visualizações. E o Tempo Cultura conseguiu chegar nisso e agora tá monetizando os vídeos, né? Tá monetizando e eu fiquei muito emocionada porque agora eu recebi a mensagem do TikTok que eles estão dando uma taxa extra e eles mandaram a mensagem, taxa adicionada para conteúdos relevantes. Conteúdos que façam a diferença na sociedade. E o Tempo Cultura caiu certinho. E feitos por especialistas. Isso porque você disse que acabou criando uma comunidade, né? Sim. E quando eu digo que, como você disse que acabou criando uma comunidade, chegaram histórias que você não conhecia também. Com certeza. É como você falou, que acabaram te chamando para ir aos lugares, né? E aí foi uma troca de conhecimento. Partiu de você, mas partiu também de outras pessoas. Isso é muito legal. Por isso que tem tanta relevância. Isso Olha mesmo. só aí Muito onde é que bom. tá chegando. Olha, E eu tem tô muito tão mais aí a feliz. Eu crescer. quero que vocês saibam que o Papo de Editor nasceu para isso. Eu falei para a Andréia que o Papo de Editor veio para contar a história do audiovisual dos anos 80, 90, 2000 Olha até só. a atualidade, para se transformar num livro. O podcast veio quando a nossa chefe abriu para projetos, né? E eu coloquei e ela aceitou, a gente começou a contar a história das pessoas. E veio como uma enxurrada. Não, mas tem muita gente nova fazendo vídeo. Tem muita gente nova criando. Tem muita gente nova fazendo as coisas de outro jeito, como a gente aprendeu a fazer nos anos 80, né? Que eu sou dos anos 90, finalzinho dos anos 90. Eu comecei a editar. Então, antes era muito fechado, era muito restrito. Até para estudar, não tinha referência para estudar. A gente estudava o quê? Os equipamentos, o tutorial de equipamentos. Né? Hoje você abre o YouTube, né? Que é onde a gente está, você aprende tudo, do zero até mídias sociais, tudo. E vocês estão dando assim uma aula, um banho na gente que gosta, que é curioso. O nosso lema aqui é o local de fala do audiovisual. A gente quer saber dos bastidores, a gente quer saber o que vocês usam, a gente quer saber que tipo de tecnologia. E eu vou perguntar para vocês duas, primeiro para a Andréia, o que é que você se alimenta. A gente sabe, né, nós editores, que editor se alimenta de vídeo. Onde é que tu bebe dessa fonte? A minha fonte principal é o Instagram, porque o meu foco comercial é ali, os meus clientes estão dentro do Instagram, então eu me alimento ali de reels. As minhas inspirações são reels. São os reels. Isso, são os reels. Eu sempre busco inspirações por ali, me inspiro muito em outros profissionais daqui de Teresina, porque aqui tem muito profissional bom. Qual tipo de profissional? Fala pra gente, a gente está curioso. Os videomakers, como eu sou também, eu admiro também muitos outros. Já aprendi muito aqui só assistindo vídeo de outras pessoas. Essa técnica aqui, como será que essa pessoa fez? Eu acho que eu consigo entender como é que ela faz no CapCut.
E aí, à medida que a gente vai acompanhando os reels, a gente vai vendo como é que os ganchos vão se atualizando, a gente vai vendo como é que as formas de edição vão se atualizando, como é que os formatos de legenda dos vídeos vão se atualizando, porque teve uma época, por exemplo, que o Captions estava muito em alta, né? Que é um aplicativo que faz legendas. E aí ele era maravilhoso para fazer legenda ali, porque não exigia que você tivesse que editar muito depois, porque ele já pontuava e tudo. Era uma legenda mais dinâmica, mais colorida, mais vibrante. E em uma determinada época era maravilhoso, né? Mas começou a se desatualizar e aí a gente teve que começar a usar umas legendas um pouco mais minimalistas, sabe? Para você ver o quanto as coisas se atualizam rápido, né? E aí a minha fonte maior é o Instagram. Foi através do Instagram que eu fui percebendo que a tendência era que as fontes, né, as legendas, se tornassem mais minimalistas. E aí eu fui adaptando. Por exemplo, tipos de transição em vídeo. Era um determinado tipo antes, e aí foram aparecendo, por exemplo, novos pacotes de edição, novos pacotes de transição. E aí eu fui começando a utilizar essas novas formas, Do CapCut, né? Do CapCut, certo. Antes eu usava o Captions, só que aí, inclusive, eu até cheguei a abandonar, porque o Captions é outro app? É outro aplicativo. O Captions, ele faz legendas. Na época em que eu usava, ele fazia legendas. Agora já tem uma função que é toda feita com inteligência artificial. Você coloca o vídeo, coloca o tema que você quer, e aí ele faz toda a edição e entrega ali para você. Eu ainda não testei, confesso, mas eu estou muito curiosa para saber como é que funciona. Porque, como foi atualizado, eu acho que vai servir bastante, né? E aí, no mais, agora, eu uso o CapCut. Aí eu vou fazendo tudo manualmente ali, sempre pelo celular. Tem a opção de usar o CapCut pelo computador também. Mas eu prefiro usar pelo celular, por conta da agilidade. Porque tem um evento ali numa empresa que eu trabalho, por exemplo. Preciso fazer a cobertura. Aí eu já tenho mais agilidade ali pelo celular. Tô fora de casa, preciso editar um vídeo. Faço tudo pelo celular. Então, eu tenho mais agilidade ali com o CapCut. E, assim, além das ferramentas do celular, a gente precisa usar as ferramentas de fora, né? Eu uso microfone, uso luz. A gente precisa aprender muito sobre iluminação em vídeo, né? Eu fui aprendendo na experiência. Na prática, né? Isso, na prática, exatamente. Eu fui aprendendo através dessas experiências. E eu devo muito isso à confiança que os meus clientes tiveram em mim e têm até hoje, né? Porque eles foram acompanhando todo o meu processo de crescimento e vendo a entrega de resultados, né? E é isso, eu fui aprendendo a usar iluminação, fui adquirindo as minhas primeiras luzes, depois eu troquei a luz, meu namorado me deu outra. E aí eu já sei direitinho onde posicionar a luz, já sei direitinho a posição do celular, né? Já sei o formato melhor, por exemplo, para salvar o vídeo, o formato melhor para o filtro, entendeu? Por exemplo, a cor que vai combinar ali com determinada empresa. Eu tenho os filtros específicos para cada empresa, dependendo da identidade visual. Cada ambiente, né? Isso, porque exatamente. A luz é bem ambiente. Isso, por exemplo, tem uma farmácia ali. E dentro da identidade visual dela tem um azul, um tom de azul. Então, nos vídeos daquela farmácia, eu procuro usar um filtro que deixe um tom mais azulado, um tom mais clean. Porque você entra em farmácia, você não vê luz amarelada. Você vê luz mais clara, você vê uma luz mais fria. Então, ali no filtro eu tento manter também. Opa! Deve ser a Socorro. Oi, Socorro! A gente dá uma parada, não tem nada não. Não, tudo bem. E eu tento manter esses padrões. Por exemplo, tem uma academia, que é meu bombonzinho. Meu Deus, meu maior projeto é essa academia. Inclusive, até o Conta a história, de lá. Foi um dos meus primeiros clientes.
quando eu comecei de forma autônoma. E eu comecei com ele nessa academia. Hoje em dia, eu estou fazendo a gestão de todas as empresas que ele tem, certo? E eu devo muito esse meu crescimento à confiança dele, né, em mim, no meu trabalho, nos meus resultados. Como era que você fazia os vídeos? Eu fazia os vídeos, primeiro eu fazia da forma como eu falei, eu pegava o celular dos outros, quem tinha um celular no modo cinema, eu ia lá e pegava, filmava, aí Pedia emprestado. pedia Oi, emprestado. você pode me emprestar seu celular? Era desse jeito, olha, mas era perrengue, viu? E aí eu ia lá e pedia esse celular, o iPhone, com modo cinema, porque o meu não tinha na época, né? E aí eu pedia e depois eu passava para mim por airdrop para conseguir fazer a edição. Era desse jeito. E aí eu consegui comprar o meu celular. Hoje em dia eu tenho esse aqui, o iPhone 15 Pro Max, graças a Deus, deu tudo certo. E aí é com ele que eu faço captação, que eu edito minhas coisas. E assim, eu fui me aperfeiçoando. E tô aí até hoje usando basicamente essas ferramentas, né? Iluminação, microfone e o celular. O celular, no caso, o celular e dentro dele o CapCut, né? Que é o meu aplicativo xodó. Ele é maravilhoso, super acessível, né? Então, a geração CapCut é perfeita. É maravilhoso. É um aplicativo que abre muitas portas, tanto o CapCut quanto o Canva, para quem quer trabalhar nessa área, né? E aí você associa esses aplicativos à inteligência artificial. Nossa, é sucesso. E aí depende de você também, né? Ter ali sua criatividade. E no decorrer do seu caminho, ir se aperfeiçoando, buscando estratégia, entendendo o que é que está acontecendo ali no mercado. E ter paciência, dedicação, consistência, né? E tentar seguir as tendências na medida em que elas vão mudando, vão evoluindo. Porque tudo muda muito rápido, gente. Só essa semana, já foram 2 trends aí mudando muito rápido. A trend do ChatGPT. É verdade. No começo da semana, era dos estúdios Ghibli, que deu a maior polêmica. Que deu polêmica. Isso. Minha sobrinha é totalmente contra. Eu coloquei ela, você não pode fazer isso. Tá bom, meu bem. Porque vai contra, né, os artistas e tudo. E não no começo da semana era bem grande. Exatamente, é bem complexo. E aí, no final da semana, já era outra trend. Já era a trend dos bonecos colecionáveis. Isso, exatamente, das action figures. E, nossa, muda muito rápido. Então, né, você tem que ter punho aí para ir se atualizando. É verdade. E você, Marina, o que você se alimenta? Eu também, né, estou no Instagram. Instagram, gente, é uma vitrine, eu sempre falo isso, né? Instagram é uma vitrine. Se você quer, assim, mostrar a sua empresa, né, mostrar o seu trabalho, o lugar é o Instagram. Se você quer aprender, quer criar conteúdos que vai agregar ali o conhecimento, aí você vai pro TikTok. Mas uma coisa se liga à outra, né? Não tem como um conviver sem o outro. Então, além de criar aquele conteúdo pro TikTok, o Instagram é vamos dizer, uma fonte ali que você pode ter vários insights e conhecimento. E os profissionais também estão no Instagram, né? Então, o Instagram ali é como se fosse, assim, um portal ali para tudo que você precisa saber, né? E aprender. É tão tal que quando você começa a ver um assunto ali, já vai surgindo mais do mesmo assunto para você se aprofundar. Não é verdade? Então, a gente tem que ter muita estratégia, né? Para dar certo ali. Porque todos os dias aquilo ali vai atualizando, a estratégia vai atualizando. Como, por exemplo, a gente ouve em muitos vídeos, em muitos profissionais falando, né, que para você poder prender a atenção de uma pessoa, né, você pode começar com 1 minuto, vamos dizer assim. Você tem que criar aquele conteúdo dentro de 1 minuto. Já no outro dia as pessoas falam, não, tem que ser 3 minutos. Né? O vídeo já tem que ser mais longo. Então, as coisas vão mudando, né? Vão mudando. Chama atenção nos 3 primeiros segundos. Nos 3 primeiros segundos. Tem que ter aquele gancho que chama atenção e te leva você até o final, né? Tipo, então, são estratégias que a gente vai aprendendo dentro dessa plataforma, que ela que dita o jogo. Não adianta. O Instagram dita o jogo. Então, tal, gente, que a visibilidade que eu tenho hoje é porque deu certo no Instagram.
temos que dizer isso, né? Temos que dizer isso, é porque deu certo no Instagram. Viralizou, foi no Viralizou no Instagram. Não adianta. O Instagram é que vai te dar aquela visibilidade que você precisa. Então, é importante você conhecer essa plataforma. Então, ali, eu me alimento do Instagram ali, me alimento do TikTok, me alimento do YouTube, mas o Instagram, ele é o grande... Não posso tirar esse mérito dele. E também eu utilizo muito CapCut. Eu entrei aqui aprendendo CapCut, comendo CapCut, porque o CapCut, gente, ele facilitou muito a vida da gente, sabe? Antigamente, para ser editor, meu filho, para ser um editor, a Tati vai poder confirmar para mim. Meu tempo. Minha gente do céu, era muito difícil. Quer saber como eu aprendi? Uhum. Em 1997, eu vim como estagiária de eletrônica para cá. Foi aqui para a TV. Temos né? até TV que dar esse toque, né? De agradecer a TV Meio pela oportunidade, né, que ela dá para os profissionais. E eu naquela curiosidade, eram máquinas enormes, Olha fitas só. grandes. A gente vai falar sobre isso também, né? Com uma minha amiga que é do mesmo período. E era de fita para fita. Aquela fita bem grandona, colocava aquele rolo bem grande. E disse, tu quer aprender, menina? Bem menina, vim com 20 anos para cá. Senta bem. Que? Senta aí. Ó, aperta assim, 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 assim. Aperta o botão tal. E botões, assim, mais de 100, né? Você tinha que memorizar. E vai. Aí disse, agora faz esse vídeo bem aí. Primeira edição que eu fiz, vou falar do meu amigo J. Júnior, tá, lhe amo, mas ele editava o Honda, que era do Silas, né? Na época, até o Silas voltou. E tinha um homem decapitado. Cabeça de um lado do outro. Eu fiz assim, bora, edita aí, tem que desfocar ele. Eu tive que desfocar. A gente passava de fita para fita. Então, isso durava horas. Não é o CapCut que já é tudo presetado, não. A gente tinha que fazer o efeito, a gente tinha que fazer as transições, a gente que fazia as coisas. Meu Deus, como é que fazia esse desfoque? Como é que fazia? Fiquei passada. A gente fazia, era como se fosse uma construção, você tem que fazer aquela massa. Hoje vocês já têm a massa pronta, né? Já tem toda a estrutura pronta. Tem até aquelas casas 3D, né? Que eu digo, ó, na edição é desse jeito, hoje em dia. Então, a gente aprendia de frame a frame, que a nossa unidade de tempo é frame. Não é segundo, né? Segundo é muita coisa, um segundo. E a gente aprendia a fazer a edição de frame a frame. E de lá para cá, eu sempre digo, eu tenho 28 anos de profissão, mas hoje eu sou uma aprendiz. Que eu estou aprendendo ainda, agora que eu estou 1 ano e meio no CapCut. E agora que eu estou me aprofundando mais... E eu sei muito pouco, assim, em relação ao que vocês estão falando aqui, eu estou aprendendo muito com vocês, né? E eu quero muito agradecer, eu tenho muita coisa para falar, vocês têm muita coisa para falar. Eu convido vocês para voltarem. Com certeza. A gente vai voltar a conversar, a gente vai pegar outro assunto muito bom, porque a gente também eu quero que vocês saibam, que a mulher no mundo audiovisual é muito novo, né? Apesar da história de cinema ter começado com mulheres, né? Porque no começo da edição era tipo uma costura, você pegava as películas e tinha que colar. Se você quiser fazer uma transição, você colava mais dentro uma da outra, assim. Então, depois a gente vai falar sobre a história do cinema também. Mas ficou muito masculino. Quando eu comecei, era só homens, uns 15 homens para mim, né? Para eu de mulher. Então, é um assunto muito vasto. A gente tem que ter muito tempo, muita oportunidade. O Papo de Editor foi criado para isso, para essa oportunidade, para ter um local de fala, para ter um lugar para se falar dos bastidores, de como é feito, de como é criado. E a geração CapCut, como vocês, né, bebem dessa fonte, e eu estou começando agora nisso, né? Estou muito apaixonado também. Ainda tem muita resistência de quem é... Eu quero até te parabenizar, porque, infelizmente, às vezes, tem um preconceito, né? A gente falou eu sobre aprendi isso, né, tanto Marina? isso aqui, agora elas vêm e fazem isso aí em 1 minuto, 2 minutos, né? Sim. Pensa que é fácil, né? Fala, fazer muito fácil e tal. É porque os presets Existe, que não existe? Existe, Mas aprendam também. que é eu fácil. estava nesse lugar. Pois é, eu te de parabenizo, porque você é a editora agora, e tá
reconhecendo que também precisa estar dentro desse momento, né, que nós vivemos agora, que é mais, eu acho mais acessível. Hoje é mais fácil, né, da gente ensinar para alguém a fazer um corte, a fazer uma edição. Às vezes até as pessoas aqui, algumas pessoas, Marina, me ajuda aqui, me ensina aqui. Eu ensino ali rapidinho, sabe? Então tá mais acessível para nós. E eu acho muito importante essa sua fala de você, reconhecer, nossa, eu tenho que aprender, isso é lindo, isso demonstra que você é uma grande profissional e que entende que precisa, né, também se atualizar, porque a cada dia que passa, nós temos que nos atualizar. E assim como você vai aprender com essa geração também aprende com você, com a sua história. E o Papo de Editor tá aqui para isso. Exatamente, meninas, essa troca. Muito obrigada. Eu tô muito grata de ter vocês aqui. A gente vai conversar mais, a gente vai engrandecer mais esse assunto, a gente vai abrir mais portas. Eu tenho certeza que o Papo de Editor veio para abrir portas, né? Para as pessoas entenderem como é feito, se interessarem, né? Os que estão entrando agora vai se interessar mais ainda. Os que estão desde os anos 80, 90, 2000, vai aprender muito mais e vai se atualizar, né? Porque muitos se atualizaram. Até eu tive amigos aqui que disseram, não, eu tenho um amigo que desistiu da edição quando mudou, né, para linear, para não linear, para computadores. Então, é muito importante esse lugar, né, esse local de fala, que a gente possa aproveitar. Isso mesmo. Muito obrigada, minha gente. Vai ficando por aqui, porque não quero, né? Eu não quero terminar, eu quero continuar conversando. A gente vai ficar aqui por trás das câmeras, viu? É isso mesmo. Batendo nosso papo de editoras. O papo de editoras, com certeza. E para você que está acompanhando e quer ver mais, ativa o sininho, tá? Do Podmeio aqui. Fica atento para as novidades. Segue a gente no Instagram. A gente está no Instagram e a gente vai abrir para outras também, para as outras redes sociais. Então, você vai ficar por dentro de tudo do universo audiovisual. Tchau!